Eu quero te convidar a ler dois textos da palavra do Senhor, se você puder abrir. No segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 21, verso 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21, verso 20. E também quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler juntos. Que o Senhor continue falando conosco. Que o Senhor continue falando contigo, meu amado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tem crente cheio do Espírito Santo aqui, diga glória a Deus. Tem crente cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus. Aleluia. Na minha versão está escrito assim, segundo Crônicas 21, verso 20. E era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi. Porém, não foi sepultado nos sepulcros dos reis de Israel. Agora vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de número 36. Atos capítulo 9, verso de número 36. Amém? Na minha versão está escrito assim: e havia na cidade de Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido significa Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e caridade que fazia. E aconteceu que naqueles dias, ficando ela doente, morreu. Tendo-a levado, depositaram no quarto no alto. E como Lida era perto da cidade de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro que ele estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas, as roupas, as vestes que Dorcas fizera quando estava ali com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando as santas e as viúvas, apresentou-lhes viva. E foi isto notório em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Palavra de salvação. Fecha os teus olhos, meu amado, vamos orar. Paizinho, nós já estamos prostrados, já estamos com as nossas mãos no manto, tocando na orla dos teus vestidos, Pai. E nós queremos neste momento que as virtudes do Senhor venham a encher-nos de graça e de misericórdia. Pai, que cada um dos teus filhos e filhas que entraram neste lugar sejam tocados pelo Senhor,
Muito mais do que tocar no Senhor, nós queremos receber um toque teu. Muito mais do que nos aproximarmos de ti, queremos sentir a tua presença, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. E que neste último culto de domingo, Pai, deste ano de 2009, a tua palavra venha falar conosco de forma sobrenatural. Que o teu Espírito Santo nos ajude, porque sem ele nada podemos fazer. Nos dá discernimento, capacidade, revela a tua vontade. Fala conosco, ó Deus. Viemos aqui para te ouvir, ouvir a tua voz, ouvir a tua direção. Eu me coloco na tua presença, Pai, conclamando o teu Espírito sobre mim, de forma que eu seja um atalaia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. E quantos creem, digam amém. Aleluia, glória a Deus, porque você está aqui. Fala para quem está do teu lado aí, que bom que você está aqui. Olha os irmãos que estão no corredor. Dá uma olhada para o lado assim e finge que falou. Se você está no corredor, fala para quem está dentro assim, que bom que você está aqui. Fala para quem está do teu lado assim, que bom que você está aqui. Fala com fé, que bom. Diga assim para ele, que bom estar cultuando nesta noite com você. Glória a Deus. Vai chegando o fim do ano, irmãos, e alguns sentimentos vão entrando no nosso coração. Entre eles, um sentimento de caridade. Parece que a gente fica mais solidário nos últimos dias do ano. Parece que a gente fica mais melancólico, mais contrito. Qualquer coisa nos faz chorar. Tem gente que chora até ouvindo o rei Roberto Carlos, irmãos. Que lindo! E ele canta as mesmas músicas que ele cantava em 1968, quando eu estava nascendo. E pessoas choram. Coloca ele para cantar em janeiro, ver se alguém vai chorar. Ninguém. Mas na época do Natal, na época do fim de ano, todo mundo fica melancólico. Vê um mendigo na rua, estende a mão. Em fevereiro, quer que ele fique longe do carro. Por que isso, irmãos? Porque todas as vezes que nos aproximamos do final de um ano, brota em nós a expectativa de que o ano vindouro seja melhor. Todas as vezes que nos aproximamos do final de um ano, nós começamos a expectar que o ano seguinte seja melhor. Queremos esquecer os momentos ruins que vivemos no passado e queremos ter sonhos, expectativas de que o ano seguinte será melhor. Queremos largar de alguns vícios que temos, queremos largar de fazer coisas que não queremos mais e queremos começar a fazer coisas novas. E aí parece que o final do ano é propício para isso. Mas muitas vezes o ano que passou não foi muito bom. E a gente culpa Deus, culpa os irmãos, culpa a família, culpa a sociedade, culpa o governo, culpa o patrão. Mas Deus quer nos levar a uma reflexão nesse último domingo de 2009, irmãos. Para que verdadeiramente o ano de 2010 seja uma bênção. Não uma bênção só para você, mas uma bênção para a tua casa. Uma bênção para a tua família, para os teus filhos, para os teus pais. Uma bênção para o teu trabalho, para a tua empresa, lá onde você estuda. O ano de 2010 vai ser um ano abençoado. Levante a sua mão direita e diga assim: eu recebo a bênção de Deus para o ano vindouro. Glória a Deus. Eu quero usar a figura de dois grandes personagens bíblicos, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento, para a gente comparar um pouco como foi o início e o fim da caminhada destes dois personagens. O primeiro deles é Jeorão, o quinto rei de Judá, um homem, filho de uma família nobre, filho do piedoso Josafá. Um homem temente a Deus, um homem que cresceu num lar que, se fôssemos olhar hoje, seria um lar cristão.
Um homem que foi ensinado nas melhores escolas, um homem que participou dos melhores cursos, foi graduado, aprendeu a falar línguas. Um homem que andava nos palácios, tinha influência política, e aos 32 anos de idade o seu pai falece. E ele então assume o reinado de Judá. Ele é o rei de Judá. Uma cidade próspera. A Bíblia diz, irmãos, que o pai dele deixou para ele muito dinheiro, deixou para ele muita prata, muito ouro. O reino, nesse momento de Judá, estava muito abençoado. Então esse jovem de 32 anos assume o seu posto de rei de Israel. E é claro que quando ele assume o seu posto, ele ganha um presente. Ele ganha um cetro de rei. Diga, cetro de rei. Sabe o que o cetro de rei faz? O cetro de rei abre caminhos onde não tem caminho. O cetro de rei manda e desmanda dentro do reino. O cetro do rei faz com que ele tenha poder diante das outras nações. O cetro do rei é sinônimo de autoridade. O cetro do rei é sinônimo de muita fartura. O cetro do rei significa bênção. E ele então recebe o teu cetro de rei. Mas do outro lado da história, aqui, já no ano 25, depois da morte de Cristo, também conta-se uma história de uma jovem, de uma mulher. Seu nome era Tábita, mais conhecida como Dorcas. Dorcas morava numa cidade pequenininha chamada Jope, uma província de Jerusalém. Uma cidade pequena que não tinha porto, não tinha criação de nada. Dorcas era de uma família simples, uma família de artesãos, uma família de alfaiates. Dorcas provavelmente não tenha sido discipulada por ninguém. Nós estamos falando de uma época em que as escolas não existiam, e aqueles que podiam pagar, pagavam para que mestres ensinassem aos seus filhos. Dorcas era de uma família pobre, de uma família humilde, mas também de uma família temente a Deus. Dorcas não tinha muitos bens. Dorcas talvez não tivesse nem casa própria. Dorcas não tinha um grande talento. Dorcas não tinha dons especiais. A Bíblia não diz que Dorcas falava língua estranha, que Dorcas profetizava, que Dorcas tinha o dom de cura, que Dorcas tinha o dom de revelação, o dom de visão. Não! A Bíblia diz que Dorcas era uma mulher simples de Jope, uma costureira, uma pessoa acostumada ao trabalho pesado, trabalhar madrugada dentro, uma pessoa que vivia encurvada diante de uma máquina ou diante de algum tear. E provavelmente aquela jovem ganhou de sua mãe uma agulha. Diga, uma agulha. Uma agulha, irmão. Uma agulha de crochê, talvez um novelo de linha. E aqui eu começo a entender como pode. Por que Deus faz isso? Às vezes a gente pensa assim, né? Por que fulano tem um cedro, pastor, e eu ganhei uma agulha? Por que fulano é filho de uma família abastada, estuda nas melhores escolas, e a minha mãe tem dificuldade até para manter o meu caderno estudando na escola pública? Parece que Deus não foi bom comigo, pastor. Fulano lá da minha escola, o pai dele deu isso para ele, deu isso para ela. O pai dele levou ele para passear na Disney. O pai dele levou ele para passear no Beto Carreiro World. Ah, pastor, eu nunca saí nem de Vila Velha. Mas porque eu fui foi em Cariacica, sede. No Mochuara. Ah, que benção, hein? Mas a gente pensa assim, irmãos. Pô, olha lá o pastor. Olha o terno dele. Pode falar. Riscado cinza não é para qualquer um não, hein? Poxa, pastor, por que o pastor tem um terno? A gente compara o tempo todo, irmãos, e acha que Deus é o responsável por esses desequilíbrios. E a gente culpa Deus, culpa a família. Por que meu pai não trabalhou mais? Por que meu pai não estudou? Por que meu pai perdeu a oportunidade? Pastor, o meu pai podia ser um homem rico. Eu já ouvi isso milhares de vezes ali no meu gabinete. Minha família? Era para ser uma família rica. Mas o meu avô jogou tudo fora. Mas o meu avô perdeu tudo no jogo. Mas o meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. E agora eu sou assim, pobre. A única coisa que eu tenho, pastor, é uma agulha.
Ah, meu amado, é claro que se eu fosse sondar os pedidos de cada um de vocês e os meus pedidos, se fôssemos colocar num papel para 2010, eu tenho certeza, a maioria estaria escrita assim: Senhor, no ano de 2010, eu quero um cetro, eu quero prosperidade, eu quero um emprego melhor, eu quero um palácio, eu quero uma casa melhor. Não no sentido de vaidade, não, mas de querer o melhor. E às vezes a gente acha que o melhor está naquilo que temos, naquilo que recebemos de Deus, dos pais ou da sociedade. Eu tenho certeza que ninguém ia escrever assim: pastor, nesse ano de 2010 eu quero uma agulha. A não ser que fosse aquele endemoniado que encheu o corpo do filho de agulha. Ninguém quer uma agulha, irmão. Ninguém quer uma vassoura. Ninguém quer um pano de chão. Ninguém quer. Nós queremos um caminhão, uma churrascaria. Nós queremos um bom emprego. Queremos o melhor. Sim ou não? Fala mentira, sim ou não? Não. Te peguei. Meu irmão, quando eu comparo a vida de Dorcas e a vida de Georão, olhe para mim, por favor. Quando eu olho para a vida desses dois, eu diria assim: olha, essa Dorcas nasceu para ser miserável, nasceu para ser perdedora, nasceu para ser uma mulher escrava do sistema. E Georão nasceu para reinar, nasceu para mandar, nasceu para desfrutar. Georão, pastor, eu quero ser como Georão. E eu anotei algumas coisas aqui, irmãos, para que, meditando na vida desses dois personagens, você reflita de como foi o seu ano de 2009. Porque muito mais do que esperar algo para 2010, nós precisamos aproveitar os erros e acertos de 2009 para não cometê-los lá na frente de novo. Amém? Então diga: 2009 está acabando. Diga assim: vivi bons e maus momentos, preciso aprender com eles. Amém? A primeira coisa que eu anotei: Georão tinha muito dinheiro e usou de forma egoísta, não ajudou ninguém, foi um péssimo rei para seu povo. Dorcas tinha uma agulha e ela conseguiu alguns retalhos, e ela fez muito agasalho para o povo, e ela aqueceu muitas madrugadas de pessoas pobres. Meu irmão, entre o cetro e a agulha, escolha a agulha. Do que adianta você ter um cetro se você não ajuda ninguém? De que adianta você ter dinheiro e você só gasta consigo mesmo? Do que adianta você morar num grande palácio e ao lado da tua casa tem uma pessoa passando fome? Do que adianta, irmão, a gente criar grandes condomínios de luxo, se do lado do condomínio de luxo tem uma favela, tem um lugar de palafita onde as pessoas estão passando necessidade? Ela tinha só uma agulha, não podia fazer nada de bom, mas ela encontrou retalhos e fez roupas para pessoas. Ela agasalhou famílias, ela fez coxa para aqueles que sentiam frio. Meu irmão, o que você está fazendo com a agulha que você tem? Que é o cetro. Amém. Mas use a tua agulha. Se você me entende, diga amém. Tem gente que está com a agulha enferrujando, esperando ganhar o cetro. Vou repetir. Tem gente com agulha enferrujando, esperando que o Senhor envie o cetro para ele. Mas Deus te diz nesta noite: enquanto você não aprender a usar a agulha que você tem, o cetro não virá. Ter uma agulha parece ser miserável, ter uma agulha parece ser ninguém, mas eu quero te dizer que Dorcas foi muito mais útil a Israel com uma agulha do que Georão com o seu cetro de rei. Se você não tem o cetro, amém, irmão? Agora Deus te deu uma agulha.
Eu quero te perguntar, você está usando ela? Os dons que Deus te deu, o carro que Deus te deu, a casa que você mora, que pode não ser sua, mas lá tem sido um lugar para acolher vidas, lá tem sido um ponto de pregação, lá tem sido uma casa de oração, lá as pessoas têm entrado doentes e saído curadas pelo poder do Espírito. Se não, Deus está esperando isso. 2009 talvez não tenha sido bom, irmão, porque a tua agulha está enferrujada. Enquanto você poderia estar fazendo coisas simples para abençoar pessoas mais simples ainda. Diga para quem está do teu lado aí, olha. Usa a tua agulha. Se Deus ainda não te deu um cetro, se Deus ainda não te deu o que você quer, é porque você ainda não aprendeu a usar o que você tem. Você quer um talento, quer um dom, quer uma experiência ministerial. Eu também quero. Mas deixa eu falar, se não chegou na tua vida ainda, é porque o que você tem, você não está usando. E se 2009 você não usou, em 2010 você vai usar para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. A segunda coisa que eu anotei, irmãos, é que Jeorão foi um rei que fez de tudo para brilhar. Fez de tudo para ser reconhecido como um grande rei. Brilhar pelas suas obras, pelos seus feitos. Dorcas trabalhou no anonimato, mas viu o brilho de Jesus em sua vida. Oh, irmão, querer as luzes da ribalta do mundo não se compara a ter a luz do Todo-Poderoso brilhando dentro de você. E o livro de Isaías diz que o brilho do Senhor é dentro de Israel, é dentro de você. Muitos querem brilhar lá fora, querem brilhar como os ídolos da TV, e agora no final do ano isso aí é massificado na TV. Mas Deus quer que o brilho dele esteja refletido em cada um de nós. Porque o brilho do mundo não cura. O brilho do mundo ofusca a glória de Deus. O brilho do mundo, ele é egoísta. O brilho do mundo, ele empobrece. O brilho do mundo arranca a honra do homem. Mas o brilho do eterno em você cura, restaura, abençoa, sara, restaura famílias. Deixa a luz de Cristo brilhar na tua vida em 2010, meu irmão. Deixa que Deus te encha de luz. E para isso a tua luz precisa ser apagada. Andarai, a tua luz precisa se apagar para que a luz de Deus brilhe através de você. Porque Deus não divide a sua glória e a sua luz com ninguém. Se você me entende, diga amém. A terceira coisa que eu anotei, irmão, ele era o líder de uma nação. Ele era o chefe de uma grande nação que ele não honrou. Ele tinha súditos, não honrou. Dorcas se fez serva de um povo a quem amou e serviu durante toda a sua vida. Antes de ser um grande conquistador, seja um humilde servo. Antes de ser um grande homem, seja um grande servo. Antes de ser uma grande mulher, seja uma humilde serva do Senhor. Moisés durante 40 anos serviu seu sogro, para depois se tornar o libertador. Davi durante muitos anos serviu seus irmãos. Ele era o marmiteiro da família. Quando os irmãos estavam numa jornada de batalha, o pai de Davi, um homem chamado Jessé, ajuntava comida, botava no bornal e dizia: vai marmitão, vai levar para os seus irmãos a comida. E Davi fazia isso, meu irmão, pelas madrugadas. Primeiro ele serviu, para depois servir para Deus. Porque quem não serve, não serve.
Quem não serve ao homem, quem não serve ao seu próximo, não serve para Deus. Veja Gideão. Gideão foi um grande libertador do povo de Israel, de frente dos filisteus. Mas a Bíblia diz que antes de ser um chamado a guerrear um exército, a ser líder de um exército, Gideão estava servindo a sua família, pandejando trigo no lagar. Estava preocupado em alimentar a sua família. Estava servindo como um servo lá, pandejando trigo. Enquanto havia uma luta grandiosa, ele se preocupava em abençoar a sua casa. E talvez seja por isso que Deus olhou para ele e falou: esse eu quero usar, porque esse serve. E quem serve para o homem, serve para Deus. Ei, Gideão, levanta aí que eu tenho um negócio grande para você. E ele diz: eu sou o menor da minha tribo, o menor de Manassés. Eu sou o mais simples da minha casa. E Deus fala: eu conheço a tua força, meu irmão. É força pequena, mas é força de servo. E força de servo, Deus transforma num grande poder. Quem não serve, não serve. Talvez 2009 não tenha sido muito bom para você. Por quê? Porque você quis ser servido mais do que servir. Você queria que o teu patrão te servisse com o melhor remuneração, queria que o teu professor te servisse dando uma prova mais fácil, queria que teu pai te servisse te dando um presente, liberando o carro, liberando o horário, queria que todo mundo da igreja te servisse, orando por você, te abençoando, abrindo portas para você. Mas eu te pergunto, meu amado, em 2009, você serviu a quem? A quem você serviu? Dorcas era uma mulher humilde, podia ser uma revoltada com o sistema e dizer: eu não vou trabalhar. Sabe por quê, pastor? Porque eu nasci pobre, nasci miserável, não sei nem ler e escrever. Eu não suporto esse povo. Deixa que os ricos sirvam, deixa que os ricos paguem imposto, deixa que os ricos cuidem da saúde pública. Irmão, Deus chama a mim e a você a utilizarmos o pouco que nós temos, porque o pouco que nós utilizamos na direção de Deus se transforma em coisa grande. Você quer fazer coisas grandes nesse ano de 2010? Usa a tua força, pequeno Gideão. Enquanto o rei tinha autoridade para criar leis, Dorcas se submetia às leis. Mas enquanto o rei poderia ter abençoado toda a sua nação, Dorcas não se furtou a estar ajudando quem ela podia. Muitas pessoas dizem: pastor, eu gostaria de curar a enfermidade da humanidade inteira. Pastor, eu queria que todos estivessem em casa, aleluia. Pastor, eu queria que todo mundo tivesse um carro, que todo mundo fosse feliz. Oh, pastor, como eu queria. E o que você faz, meu filho, em direção a isso? Não, pastor, eu sou pobre. Eu sou Dorcas. Eu não tenho dinheiro, pastor. Como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou ajudar as pessoas, pastor, se eu não tenho estudo? Como é que eu vou ajudar as pessoas, pastor, se eu não sou filho de rei? Ei, o rei com um cedro na mão, fora da direção de Deus, não vale nada. Mas um homem simples e humilde, na direção do Pai, vale muito. Deus quer que você valha muito, porque Ele tem te dado dons. Se Deus está falando com você, diga: glória a Deus. Ah, meu amado, podia ser uma palavra melhor, hein, pastor? Podia ser uma palavra assim: você vai ficar rico, aleluia. Tem dinheiro para você, irmão. Eu vejo chave, eu vejo guardas de ouro, eu vejo cachoeira de moeda. Eu vejo cachoeira de bênção para você. Eu vejo cascata de poder na tua vida. Sabe, eu vejo uma grande prosperidade emocional, espiritual. Pai, eu vejo grandes coisas na tua vida, mas são espirituais. Diga para quem está do teu lado e usa a tua agulha.
Aleluia. Lembra de Daniel? Daniel era um dos lá, reservado para servir ao rei. Quando você lê Daniel, você pula logo para a parte que ele é governador de muitas províncias? Não. Vê na parte lá, ó, que ele era escravo de Nabucodonosor. Vê na parte que ele fazia o serviço dele bem feito. Quando você lê a história de José, você já começa no capítulo 32, onde ele já é rei, onde ele já é o segundo homem de Faraó. Não! Comece lá no início da história de José. Veja José servindo a Potifar. Veja José servindo dentro da prisão. Veja José servindo a Faraó. Veja José como servo, para depois ver José como governador. Porque antes de Deus te dar o cedro, meu amado, você precisa usar a tua agulha. Antes de querer um dom ainda maior, use o dom que Deus te deu. Antes de querer ocupar uma posição maior, seja responsável e zeloso na posição que você está. Se você me entende, diga amém. Diga: em 2010, eu quero usar mais a minha agulha e a minha linha para servir outros irmãos. A quarta coisa que eu anotei: o rei Jeorão se preocupou em ajuntar tesouros, ou no mínimo, guardar aqueles que recebeu de seu pai. Interessante, irmãos, é que Jeorão tinha um monte de filhos, tinha um monte de irmãos, se eu não me engano 6. E ele era o mais velho. Quando ele recebe a herança do seu pai que faleceu, Josafá, ele recebe muito dinheiro, muita prata, muito ouro. Sabe o que ele faz? Para poder não perder nada do que tinha recebido, ele mata os seus irmãos. Ele mata. Quando os edomitas se levantam contra ele, meu irmão, querendo saquear o seu palácio, ele se levanta e ele tenta defender com unhas e dentes. Eu vejo aqui um rei preocupado em não perder a herança que recebeu. Eu vejo um rei querendo conquistar. Eu vejo um rei querendo ter mais posse. Eu vejo um dominador. Agora Dorcas não. Dorcas se preocupou em ajuntar tesouros, onde a traça e a ferrugem não corroem. Dorcas se preocupou em ajuntar tesouros aos pés de Cristo. Dorcas não estava preocupada em ficar rica. Dorcas não estava preocupada em ficar milionária, não. Dorcas estava preocupada em ajuntar dinheiro, ajudando seus irmãos, mas no banco de Jerusalém. Ah, meu amado, eu sei que tanta gente no final do ano fica dando pulinho ali na água, para ver se vem mais dinheiro na conta, irmão. Eu quero te perguntar o que você fez com o dinheiro que passou na sua conta durante esse ano. Quantas vezes você foi fraterno e liberal com alguém da sua casa, da sua família, a não ser que sejam os seus filhos, porque isso a gente já faz por natureza. Quantas vezes você ajudou alguma obra social? Quantas vezes, irmãos, eu ouço pessoas, principalmente aqueles novos na fé, eles dizem: pastor, eu aceitei Jesus, que prêmio, que maravilha, agora eu vou viver no orfanato, vou viver numa casa de passagem, eu vou no asilo, eu vou abençoar, eu vou visitar os enfermos, pastor, aleluia, glória a Deus. O ano de 2009 passou, e a maioria de nós não botou o pé no hospital, a não ser por um motivo de alguém da família. A maioria de nós não visitou um enfermo sequer que não conhecesse, apenas para levar uma palavra de alento, apenas para levar um pouco do que tem recebido nesta casa, apenas para abençoar um pouco com aquilo que tem sido abençoado nesta igreja, para dar um pouco que tem de recebido de graça do céu. A maioria de nós se guardou, escondeu, pegou a agulha e colocou na gaveta, e que é o cedro, e que coisa maior. Deus está falando para mim, Deus está falando para você, precisamos usar aquilo que temos. Nós não tive tempo para nada esse ano, mas não perdi nenhum jogo.
Pastor, não tive tempo nenhum para... Mas joguei videogame. Mas pastor, não tive tempo nenhum, fiquei no Orkut. Fiquei no MSN. Pastor, não tive tempo nenhum, mas eu vi várias novelas. Pastor, não tive tempo para nada esse ano. Mas eu não deixei de trabalhar, fazer hora extra para ganhar dinheiro. Meu Deus! Como podemos cobrar alguma coisa desse Deus maravilhoso que nos mantém de pé, ainda como somos infiéis? Que é gracioso comigo e com você, está mandando essa palavra rema para mudar a minha história e a tua história. Mesmo quando eu sou infiel, Ele permanece fiel. Usa agulha, irmão. Usa o que você tem. Usa o pouco que você tem. Você não vai conseguir talvez salvar o teu bairro inteiro. Você não vai conseguir salvar a tua cidade. Mas você pode salvar uma alma. E uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmãos. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Pastor, esse ano ninguém me visitou. Ou poucos me visitaram. Pastor, esse ano eu não ganhei presente. Pastor, esse ano não foi do jeito que eu queria. Eu te pergunto, você foi bom para com alguém do jeito que queria que outros fossem bons para com você? Diga para quem está do teu lado aí, usa a tua agulha. A ganância e o desejo de enriquecer transformou Georão num rei idólatra. A ganância, escute, a ganância e o desejo de vencer, de ter sucesso, tem transformado a humanidade num monte de monstros, irmão. A gente vê coisas terríveis na televisão que fazem por causa de dinheiro. Será que nós não estamos fazendo algo semelhante dentro da nossa casa? Abandonamos a obra de Deus. Abandonamos o nosso tempo de intimidade com Deus. Abandonamos filhos. Abandonamos amigos, abandonamos aquilo que realmente tem valor para podermos mergulhar na carreira do sucesso, nesse carrossel chamado cultura do consumismo. O rei Georão queria mais. Dorcas queria entregar o que tinha. O rei Georão quis salvar a sua vida. Dorcas perdeu a sua vida servindo. Mas a Bíblia diz que aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida fazendo a vontade de Deus, recebe a vida eterna. Muitas pessoas hoje, na obstinação pelo desejo desenfreado de ganhar dinheiro, têm destruído as próprias famílias, irmãos. Esses dias eu recebi uma ligação de um jovem que iria se casar. Não me lembro, faço a mínima ideia de quem seja. Mas ele me perguntou assim: pastor, aí na igreja do Senhor, para casar, pode ser aquele contrato simples? Eu falei, meu Deus, isso está entrando na igreja. Contrato simples é aquele que eu não pego o que é seu, você não pega o que é meu. A preocupação geralmente está ligada à parte financeira. As pessoas estão começando a entrar no casamento já deixando uma porta maior para sair. A porta de entrada é pequenininha, mas a porta de saída é gigante. Eu quero entrar, pastor, mas qualquer coisa, estou picando a mula, estou saindo fora. Então não quero vínculo, pastor. Não vamos comprar nada no nome um do outro, nem conta corrente, não. Pastor, vamos fazer aquele contrato simples, eu só abençoo a aliança, aleluia, glória a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É o consumismo, é a ganância, é a sociedade colocando valores dentro da igreja, mas está repreendido hoje em nome de Jesus, porque a igreja foi concebida para fazer a diferença no mundo, e o mundo não vai fazer diferença dentro da igreja. Ainda existem Dorcas nesse dia, ainda existem Dorcas ministrando, ainda existem homens e mulheres que estão trabalhando com a sua agulha. Enquanto muitos querem o trono, e muitos líderes que querem uma cadeira de rei, eu quero a agulha de Dorcas. Aranhas que andam
e você e eu fomos chamados para servir e não para sermos servidos. A igreja não pode se transformar numa loja de conveniência gospel. Você não vem aqui para ser servido, irmão. Você vem aqui para servir ao Deus que tem guardado a tua casa, que tem te abençoado, que fez com que 2009 fosse um ano de vitória. Mas pastor, não foi do jeito que eu queria. Não foi do jeito que eu sonhei. Não foi do jeito que eu planejei. Mas foi do jeito que Deus permitiu. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que guarda a nossa vida, guarda o nosso depósito até o último dia. Fala para quem está do teu lado aí, usa agulha. Diga: em 2010, eu vou buscar servir, vou buscar o reino e a sua justiça. E as demais coisas, o Senhor vai acrescentar. Diga assim: eu não preciso me preocupar e nem lutar pelas demais coisas, porque estas são responsabilidade do Senhor. Amém? Amém? Então fala para quem está do teu lado aí, descansa em 2010, mas usa a sua agulha. Aleluia. Glória a Deus. Quinta coisa para a gente já encerrar. A Bíblia diz que Jeorão reinou 8 anos. Apenas 8 anos. Aos 38, ele assumiu aos 32. Aos 38 anos de idade, depois de 6 anos de reinado, um reinado idólatra, um reinado cheio de problemas. Diz a palavra que Jeorão pega uma enfermidade aqui na área pélvica. Algumas versões, alguns teólogos acreditam que ele pegou um câncer no intestino. E durante 2 anos esse homem padeceu de dor. Durante 2 anos esse homem gemia de dor, até que os seus intestinos aflorassem, irmão, ele explodiu por dentro. Estamos falando aqui de 700 anos antes de Cristo, numa época em que não havia medicina avançada como hoje. Então nós estamos falando de um homem que foi consumido de dentro para fora. E a Bíblia diz no texto que nós lemos, que ele morreu e não deixou ninguém saudoso dele. Irmão, você imagina você morrer e ninguém nem chorar no seu enterro? Você imagina, irmão, você morrer e ninguém sentir saudades suas? A Bíblia diz que ele foi enterrado na cidade de Davi, mas não no lugar reservado para os reis. Ele morreu desonrado, ele morreu humilhado. Seus filhos viram seu pai morrer como um doente, como um enfermo, desonrado pela sociedade, que ele foi comissionado a servir, mas não serviu, porque estava preocupado com o seu cetro. A sua família, depois de sua morte, foi destituída. Sabe o que é isso, irmão? Recebeu uma grande bênção de Deus, mas transformou a bênção em maldição, irmão. Eu quero te dizer nessa noite, na direção do Espírito de Deus, não transforme a bênção que você recebeu numa maldição para você. Não transforme a porta de emprego abençoada num motivo para você se desviar do Evangelho. Não permita que algo que você conquistou ocupe o primeiro lugar na sua vida. Não permita que um trabalho extra, que uma faculdade, um estudo qualquer, venha tirar de Deus o primeiro lugar na tua vida. Não permita que a tua autoridade recebida no teu trabalho
faça com que você pare de honrar ao Deus que te colocou lá. Pare de achar que porque subiu degraus na empresa, precisa ser menos crente. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Nesse ano de 2010, você vai ser mais crente do que jamais foi, pela direção do Espírito Santo de Deus. Se você quer, aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Se você não souber usar o poder que Deus te deu, Deus vai passar para outro. Você lembra quando Esther foi chamada a ser rainha, esposa de Assuero, e ali com muitos poderes em sua mão, como segunda pessoa do reino, a mulher do rei, o reino de Israel enfrenta uma situação horrível. Um homem conspira dentro do palácio e cria um edito real de que os judeus deveriam ser mortos. E o tio de Esther, que morava junto aos judeus, procura essa mulher nas madrugadas e diz: "Ô minha sobrinha, você precisa interceder junto ao rei. Você é a rainha, você é a amada dele." Sabe o que ela diz para ele? "Eu não posso fazer isso. Isso pode me trazer algumas complicações. Eu posso perder o meu cargo de rainha. Eu posso perder a predileção de Assuero. Eu posso até morrer. Não, eu lutei muito para conquistar esse posto. Pastor, o senhor não sabe como eu estudei para essa prova. Pastor, o senhor não sabe quantos sábados e domingos eu fiquei em casa estudando. Agora que eu alcancei esse posto, não, fazer sacrifício para Deus, não, isso não." E aí o próprio Mardoqueu diz para ela assim: "Filha, se tu não atenderes aos anseios e clamores do teu povo, de outro lugar Deus levantará alguém, mas ai da tua geração." Ela foi para casa, orou, e alguns dias depois ela procurou o tio dela e falou: "Eu fui colocado aqui para isso. Se você tem subordinados, em nome de Jesus, honre ao Deus que te colocou lá. Se você tem poder dentro da tua empresa, se você é líder na tua escola, usa o poder que Deus te deu para glorificar o nome dele. Porque se você assim não fizer, de outro lugar Deus vai levantar alguém." Se você me entende, diga amém. Dorcas também enfrentou uma enfermidade. Nos versos que lemos diz que ela enfrentou uma enfermidade e faleceu. Enquanto o rei, que vivia na mídia, vivia na televisão, que tinha outdoor por toda a cidade, meu irmão. Imagine Barack Obama, né? Se ele morresse agora, o mundo ia parar um mês. Se o Michael Jackson, quando morreu, ficou no noticiário aí um mês, imagine o Barack Obama. Diz a palavra que Jeorão morre e ninguém tem saudade dele. Agora a humilde, a mulher da agulha, a mulher do novelo de linha, a filha da costureira, quando ela morre, irmãos, toda a igreja levanta um clamor, toda a igreja dobra os joelhos para buscar a face de Deus. Todos que conheciam aquela mulher começam a orar, começam a buscar ajuda. Eles não aceitam a morte dessa mulher, e eles vão até o discípulo Pedro e dizem: "Pedro, Dorcas morreu." E eu quero conjecturar, Pedro, e daí? A morte é natural. Mas Pedro, ela vai fazer falta. Olha aqui, eles começaram a levantar as roupas, e olha que cena maravilhosa. Tá vendo esse casaco aqui, Pedro? Foi ela que fez. Tá vendo aquela roupa que tá com meu filho ali, a única que ele tem? Foi Dorcas que fez.
Está vendo aquele retalho ali, olha, na minha casa, na minha mesa? Foi Dorcas que fez. Tem um monte de gente inscrito aqui, ó, querendo com roupas. Estou na fila esperando ela fazer. Pedro, ela faz falta, Pedro. A vida de Dorcas é importante para nós. Nós temos saudade de Dorcas, Pedro. Faça alguma coisa, irmão. Do que adianta você ter um cedro e não fazer falta para ninguém? Deus te deu uma agulha e você é importante para sua família. 2009 passou e você acha que ninguém se lembrou de você, mas o Deus que você serve lembra-te de ti todos os dias. O tempo passou para aquele homem e ninguém amou. Mas aquela humilde mulher foi amada pela sua comunidade. E eles pegam Pedro e lhe vão lá, Pedro, vamos lá. Não podemos ficar sem Dorcas, ela é importante. E eu poderia, no lugar de Pedro, dizer, mas ela é só uma costureira. Ela é a líder de vocês? Não, Pedro. Ela é a chefe? Não. Ela é rica? Não. Ela dá presente para todo mundo? Não, Pedro. Então por que vocês querem que ela volte a viver? Porque a glória de Deus está na vida dessa mulher. Porque ela está cheia de Deus, Pedro. Ela está cheia de caridade. Ela está cheia de amor. Ela está cheia de boas obras. A Bíblia diz que a nossa fé é publicada através das nossas obras. Não há para dizer que tem fé em Deus e não faz nada. Mostra-me a tua fé com as tuas obras, meu amado. Mostra-me que efetivamente você é servo de Deus, mostrando o serviço que você tem feito para Deus. E Pedro então diz, eu vou lá. Eles levam Pedro naquele quarto do alto e ficam lá embaixo orando, chorando. Ah, meu amado, quando eu for embora, eu quero deixar saudades. E quando você for também, você vai deixar saudades. Porque a partir de hoje, a tua história vai mudar. Você vai criar vínculos de comunhão, vínculos de fraternidade. Porque você vai começar a servir, a fazer pequenas coisas. Pare de querer montar uma ONG. Pare de querer montar um orfanato. Vai lá agora. Tem uma pilha de criança lá, ó, que está doidinha para passar um final de semana fora daquele lugar. Não tem uma alma para fazer isso, irmão. Para de dizer que quer fazer grandes obras. Faça pequenas obras. Usa a agulha que você tem. Vai lá. Pega um jovenzinho daquele. Traz ele para passar o final de ano com você. Vai, Dorcas. Faz uma roupinha, Dorcas. Vai, homem de Deus. Faz uma obra de caridade. Para de dizer que quer fazer coisas grandes antes de fazer coisas pequenas. Pare de dizer que quando tiver dinheiro vai abençoar. Se Deus tem te dado o suficiente para você comer, outros comerão contigo. Pare de achar que o ano que vem vai ser melhor, porque Deus vai te dar mais. E diga, vai ser melhor, porque eu vou me dar mais. E se você se der um pouco mais e eu me der um pouco mais, vai ser melhor. Não só para mim e para você, mas vai ser melhor para a comunidade onde a gente vive. E o amor de Deus vai ser a prova de que somos seus discípulos. Não é uma Bíblia debaixo do braço, não é uma linguagem cristã, mas são as obras que vamos fazer para glorificar o nome dEle. Ah, meu amado, a cidadezinha de Jope tinha uma mulher de Deus, e no trono de Judá tinha um homem sem Deus. Não é o lugar onde você está que faz a diferença. Não é a roupa que você usa que faz a diferença. Não é o cetro que você tem que faz a diferença. Mas é a agulha. A pequena obra.
Você viu algumas vezes durante esses dias de noticiário, pessoas que compram brinquedinhos de R$1 e vão em comunidades carentes vestidas de Papai Noel e entregam aqueles brinquedinhos, e muitos disseram: queria ver essa pessoa fazer isso o ano todo. Mas eu te pergunto, ao menos no Natal você fez? Essa pessoa é Dorcas. Talvez ela não possa fazer o ano todo, mas num dia ela fez. Nós fizemos? Nós nos preocupamos em comprar o maior Chester, o maior peru. Nós nos preocupamos em fazer a mesa ficar bem bonita. Mas Dorcas, se estivesse viva, tinha preparado um banquete colocado no meio da rua. Não ia ter peru não, irmão. Ia ter franguinho caipira. Não ia ter Chester não. Ia ter um pedaço de carne de porco. Não ia ter arroz à grega não. Ia ter arroz com ovo. Não ia ter farofa, não ia ter farinha. Porque ela só tinha uma agulha, não tinha o cedro. Mas eu vou te falar. No final do verso, nos versos que lemos, diz que Dorcas foi ressurreta. Dorcas foi levantada de entre os mortos. E a Bíblia diz que muitos creram no Senhor. O milagre que Deus vai realizar na tua vida em 2010 vai fazer com que a tua família creia no Senhor. Aquele que quer agir como Dorcas pode ter os sonhos mortos. Deus ressuscita. Aqueles que querem agir como Dorcas em 2010 podem ver os seus projetos mortos, como Dorcas se sentiu ali no leito de morte. Mas o Deus que nós servimos, Ele ressuscita mortos. Ele cura cegos, Ele sara leprosos, Ele levanta coxos. Ele pega uma família destruída, separada. Ele junta e abençoa. O Deus que nós servimos pega a terra árida do coração daquele que está ferido e faz jorrar um manancial de águas vivas. O Deus que eu sirvo em 2009 é o Deus que eu vou continuar servindo em 2010. E talvez não haja grandes mudanças sociais na minha vida. Talvez a porta de emprego não saia. Talvez o abono não venha. Mas o Deus de 2009 é o mesmo Deus de 2010. Só que eu quero te dizer que o eu de 2009 e o eu de 2010, esse vão ser diferentes. Porque eu não posso mudar as coisas fora de mim. Eu não posso mudar a sociedade ao meu redor, mas eu posso mudar a mim. Em 2010 eu quero te servir mais ainda. Em 2010 eu quero fazer agasalho para o teu frio espiritual. Em 2010 eu quero fazer uma camisa para cobrir a tua nudez emocional. Em 2010 eu quero servir mais do que eu servi em 2009. E fazendo isso, 2010 vai ser um ano de glorificar o nome do Senhor. O domingo é um dia que nós, do país capitalista, elegemos como dia do Senhor. É o dia que a maioria não trabalha. É o dia que a maioria não tem obrigações trabalhistas. A maioria. E por isso, às vezes, a gente
diz que o dia de domingo é o dia do Senhor, amém por isso. E esse é o último domingo de 2009. E eu quero servir a você, orando por você. Eu quero terminar esse último domingo de 2009, o dia do Senhor de 2009, ministrando sobre a tua vida, abençoando. Eu vou ministrar sobre a tua vida aquilo que eu recebi do Senhor. Porque tudo que eu recebi foi de graça. E de graça eu vou te entregar também. Eu quero que 2010 seja um ano abençoado para você, meu amor. Eu quero que você pare de envergonhar o teu povo, a tua família, a tua casa, como fez Georão, e comece a abençoar a tua comunidade, a tua família, como fez Tabita, como fez Dorcas. Essa é a minha oração. As demais coisas o Senhor vai acrescentar. Vamos ficar de pé. Aqueles que querem o cetro de justiça terminam os dias solitários. Aqueles que buscam o cetro de justiça terminam seus dias enfermos na alma. Mas aqueles que querem usar a sua agulha, a sua linha, o seu novelo, terminam seus dias abençoando vidas. Eu quero orar para quem quer usar a agulha e a linha em 2010. Quem está atrás de um cedro, irmão, eu não posso orar por você. Eu posso orar se você quer começar a servir com o que você tem. Porque você vai ser uma bênção do jeito que você é. Você vai ser uma bênção tendo o que você tem, morando onde você mora, usando a roupa que você usa. Você vai ser uma bênção. Se foi, vai ser uma bênção ainda maior. Eu quero orar para que em 2010 Deus ressuscite sonhos na sua vida. Eu quero orar como Pedro orou por Dorcas. Ressuscitou a vida dela. Você está vivo. Mas o meu desejo é que Deus ressuscite os seus projetos e os seus sonhos. Ressuscite em você o primeiro amor. Ressuscite em você o dom maior, que é o dom de servir. Ressurreta dentre os mortos, Tabita foi. Sabe por quê? Porque ela honrou a Deus em primeiro lugar e amou o próximo como a si mesma. Eu quero orar por aqueles que querem usar a agulha, usar os seus pequenos talentos para abençoar outras vidas. E se você quiser, enquanto o Ministério de Louvor está orando através de uma música, você caminha até o altar. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu mais quero. O que eu espero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te contar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me
me usar como tu bem queres. Abro meu coração. louvar-te. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu mais quero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te contar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho deixa Deus te usar. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração, abra o meu coração. As vozes, diga, para me curar, Para me ensinar o caminho o caminho que devo seguir. podes me usar, podes. Me usar como tu bem queres. Levante as suas mãos e diga: abra o meu coração. Levante a tua voz e diga: para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir, Senhor. Como tu bem queres, abra o meu coração.